Meu objetivo aqui é que você vá bem. E se não estiver bem, vamos melhorar. Hoje nós estamos aqui para a nossa terceira aula, para a gente entender que nós somos criaturas criadas e no nosso corpo tem leis naturais. Só recapitulando sobre a primeira e a segunda aula, que nós fomos criados sob medidas exatas à semelhança do Criador e que Ele colocou em nosso corpo necessidades específicas que precisamos conhecer e cuidar delas. Senão, estaremos aí, né, dentro das estatísticas que aponta que a cada 2 minutos, só no Brasil, uma pessoa infarta, morre por infarto. A estatística aponta também esse nível mundial que onde tem 2 pessoas no mesmo ambiente, uma pode desenvolver um transtorno emocional, uma doença mental. As estatísticas não são nada boas. Por esta razão é que eu estou aqui, para ajudar você a conhecer essa máquina maravilhosa que é o corpo e, a partir daí, cuidar e fazer isso usando o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Por isso, eu te convido a permanecer aí, e se isso faz sentido para você, se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com sua família, e ajude mais pessoas a entender isso, porque muitas vezes desperdiçamos o nosso tempo preciosíssimo, não edificando a nossa vida, mas sim edificando casa, castelos, prédios, que não são eternos e muito menos vão gerar alegria. O cuidado, sim, interno, do nosso ser, cuidando da nossa biologia, cuidando das nossas necessidades essenciais para termos uma vida saudável, isso sim, vale a pena. Não que as outras coisas sejam desprezadas, mas prioridade é cuidar deste bem tão maravilhoso e mais precioso, que é o próprio corpo, que é a própria saúde. Porque sem saúde não tem nada. Não importa que tenha dinheiro, que tenha riqueza, se não tem saúde, nada tem. Isso falo porque dou testemunho pessoal de que já vivi esse estado, né, de não ter saúde. Ah, o quão dói, o quão terrível é você se sentir perto da morte, né? Talvez você seja daqueles que se porta aí, como eu já me portei um dia, dizendo: descansar para quê? No dia que morrer, a gente descansa. Eu dizia assim, fortemente, convicta, até o dia em que eu adoeci. E por 8 meses eu busquei tratamento sem solução e eu percebi então que a morte estava chegando. Ah, não foi nada interessante. Eu entrei em desespero. Mas Deus me socorreu, e é por isso que eu estou aqui, para ajudar cada um a mudar a chave da mente, a entender que a gente não pode viver de forma leviana nesse mundo, que a gente não pode viver aqui fazendo de conta que não vai ter consequência as escolhas que nós estamos fazendo, porque tudo tem consequência. Cada escolha que nós fizermos vai trazer, vai gerar um resultado. Então, que resultado você está construindo aí? Cuidado. Quando a gente recebe as contas e elas chegam cedo ou tarde, às vezes elas nos decepcionam terrivelmente. A minha conta me decepcionou terrivelmente quando eu tinha 35 anos. Ela chegou pedindo uma vida nova que eu não podia dar. Mas Deus teve misericórdia de mim e me deu. E por essa razão eu estou aqui, para que você não chegue a esse ponto. Viu? Isso aí. Então, vamos juntos aqui. Hoje nós vamos, na nossa terceira aula sobre saúde e o reino, entender por que que nós estamos dentro da geração mais enferma sem precedentes da história humana. Por que que a gente vive dentro de um quadro de enfermidade, de imoralidade e de comportamentos tão terríveis, né? Tanto que as empresas hoje, de fato, apresenta que dentro dos contratos mais preciosos, né, ali as multinacionais que fazem os mais excelentes contratos declaram nas suas estatísticas que as dispensas feitas não é por incompetência do funcionário, não, é por mau comportamento. Terrível, né? 85% das dispensas dos funcionários está relacionado com o comportamento. E não importa qual é a escala, seja desde o operário até o diretor máximo. A dispensa sempre está relacionada mais, em 85%, com o mau comportamento. Veja bem, a que passo andamos, né? Já não basta vivermos aí dentro da geração mais enferma fisicamente, emocionalmente, também de comportamento inadequado. Por essa razão é que eu estou aqui. E nós vamos hoje entender um pouco, dentro da Bíblia, como que surgiu tudo isso, esse mau comportamento que cresce a cada dia. Hoje a gente vai analisar a Bíblia, mais uma vez, entendendo aqui que já no século XIX, um historiador, Charles Baudelaire, ele era um historiador, artista e também poeta francês. E ele entendia, né, que Deus criou o bem e o mal. E que dentro dessa criação do bem e do mal, ali tinha uns mais propensos a ser bom, outros mais propensos a ser mal. É assim que você acredita também? Eu não acredito assim, porque a Bíblia me fez entender de forma diferente. A Bíblia claramente nos apresenta
que Deus, ele não criou o mal, mas ele permite, né, que o mal exista. A Bíblia nos ajuda a entender isso e como harmonizar, né, um Deus amoroso que deu a própria vida por nós e ainda contemplamos esse mundo cheio de dores. Muitas pessoas se perguntam, talvez seja essa a sua pergunta, como pode, né? Se Deus morreu por mim há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz, como dizem que Jesus é Deus e que ele morreu por mim, e ainda contemplamos esse mundo cheio de dores, de miséria, de sofrimento, de angústia. Como pode isso? E se essa é a sua pergunta, a Bíblia vai responder para nós hoje. E como harmonizar, então, esse Deus, né, cheio de amor com um mundo tão cheio de doença, sofrimento, morte, corrupção, fome, miséria, guerras de todas as formas. É simples, mas para muitas pessoas não é tão simples assim, né, o entendimento. Então, a gente sabe que a violência reina, que a maldade reina, o mau comportamento reina, a fome reina, a miséria reina, a guerra reina nesse mundo. A maldade nos corações cresce a cada dia. Então, quem é o responsável por tudo isso? É Deus o responsável? De certo? Eu sei que ele está no comando de todas as coisas, mas uma coisa é certa: Deus nunca quis que esse mundo fosse o que ele é hoje. Não, não, não. Quando a gente olha para a aula 1 e 2, que você vê a perfeição a qual Deus fez esse mundo perfeito, para viver em perfeita harmonia, mas essa harmonia foi quebrada. E a gente vê isso, que essa harmonia foi quebrada, né. Então, na aula passada a gente viu claramente que essa harmonia foi quebrada a partir do momento em que houve ali um engano, né, uma ilusão de ótica, uma ilusão de comportamentos sobrenaturais diante de Eva, né, porque Deus não fez uma serpente falante. Deus não fez uma serpente falante e a serpente falou com Eva, e pior, né, a serpente estava na árvore e certamente ela estava comendo fruto, e Eva esperava que aquela serpente caísse morta, estatelada, porque foi isso que Deus disse, que se comesse do fruto morreria. Mas, para surpresa de Eva, a serpente não morreu. A serpente estava falando, ou seja, num ar de sobrenaturalidade, acima do padrão normal. E a partir disso, então, Eva passou a dar ouvidos àquela serpente, e não mais ao Deus criador de todas as coisas. E por essa razão, a gente entende, então, que o anjo mau passou a dominar e gerenciar esse mundo. Assim como Jesus apresenta para a gente lá na parábola, né, do administrador mau e perverso, que tomou a seara do seu senhor. E o seu senhor enviou, então, os seus funcionários, e este administrador mau matou esse administrador. E são os profetas que Deus enviou, advertindo a terra. Então, depois, o dono da seara enviou o próprio filho, e o administrador mau foi lá e matou o próprio filho do dono da seara, ou seja, o próprio Jesus. Mas agora, então, virá o senhor da seara ter com este administrador mau e perverso. E ele vai ter, então, com o senhor da seara. É a segunda volta de Jesus. Isso está muito perto de acontecer. Então, de fato, a Bíblia nos apresenta lá em Apocalipse 5, no verso 11, que os céus é composto de milhares e milhares de anjos, né? E que em Ezequiel 28, 14, do verso 15 e 16, apresenta ali que esses anjos, eles se corromperam no céu e eles corrompem os homens na terra também. Então, a gente observa ali, nessa passagem de Ezequiel 28, do verso 14 ao 15, que o profeta está falando do rei de Tiro, né? Está dizendo ali que o rei de Tiro está cheio de egoísmo, de arrogância, está cheio de maldade, está cheio de comportamento inadequado, e de repente, então, o profeta começa a citar a ação de um querubim da guarda. E é óbvio que o rei de Tiro nunca foi querubim da guarda, né? Então, o profeta está falando aqui de Lúcifer, o anjo caído, que se rebelou contra Deus. Então, ele fala assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, e no brilho das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos desde que foste criado, até que se achou iniquidade. A multidão do teu comércio encheu-se no interior, no seu interior de violência e pecastes, pelo que te lancei profanando fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras afogueadas andava. Você elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes na tua sabedoria por causa do teu resplendor. E lancei-te por terra diante dos reis da terra te pus para que te contemplem e te adorem. Então, a gente entende aqui que o profeta está apresentando o caráter maligno do rei de Tiro,
e ele apresenta, de fato, quem é o senhor desse caráter. É o anjo caído, o querubim da guarda que foi expulso do céu. E, de fato, a gente entende que este querubim, ele não veio sozinho, né? Ele veio com outros e ele se encheu de iniquidade. E a Bíblia fala em, em 1 João 3,4, que iniquidade é quebrar a lei de Deus. Quebrar a lei de Deus. Então a gente vai lá em Isaías 14, do verso 12 e 14. Aqui continua falando, né, do comportamento desse querubim da guarda que foi expulso do céu. Então, Isaías 14, do verso 12 ao 14, nos ajuda a entender qual foi o pecado iníquo que este querubim cometeu. 1 João 3,4 diz que iniquidade é quebrar a lei de Deus, é quebrar os mandamentos do Senhor. E Isaías 14, do verso 12 ao 14, expressa: como caíste do céu, ó estrela da manhã, né? Ou seja, Lúcifer, filho da alva, você, como fostes lançado por terra, tu que debilitas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação, e me assentarei nas extremidades do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Interessante entender isso aqui, que o profeta Isaías está deixando claro que esse querubim da guarda, ele desejava ser semelhante a Deus, não como eu e você, que buscamos ser semelhante a Deus no caráter, na perfeição interna de amor e de justiça divina. Ele queria aqui ser adorado, ele queria colocar o seu trono acima dos anjos, acima, no monte da congregação, e se assentar, e ali receber a adoração, como se fosse o próprio Deus. Então, claramente, abertamente aqui, esse querubim da guarda, ele quebrou o 10º mandamento dos mandamentos de Deus. Ele cobiçou. E quando os mandamentos de Deus expressam para nós todas aquelas ações de não matar, não roubar, não cobiçar, não levantar falsos testemunhos, né, não ter outros deuses diante de mim, honra pai e mãe, e continua ali, né, guarda o sábado e não fale o nome do Senhor em vão, aí a gente entende que está expresso o caráter máximo do céu. As ações nobres que Deus deseja que nós tenhamos para termos uma boa intimidade com Ele e fazermos parte do reino. Do contrário, não somos do reino. Podemos ser do mundo, podemos ser dessa ou daquela religião, mas para sermos do reino, nós temos que ter o caráter do rei, do reino. E nós temos que viver dentro dos preceitos e dos propósitos, porque Deus tem sim propósitos santos para uma vida santa. E, de fato, a gente olha que esse querubim da guarda, ele quebrou os 10 mandamentos. Ele queria se assentar no trono de Deus e ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo, recebendo adoração, não como eu e você procurando caráter. Ele queria ser adorado. Então, ele foi expulso do céu. Foi. A gente vê aqui Apocalipse 12, do verso 7 ao 9. É interessante a gente entender que o livro de João, o livro que João escreveu, Apocalipse, a revelação de Jesus para nós nos últimos dias, foi escrito depois que Jesus já tinha se ascendido aos céus, quando João estava velhinho, né? E foi preso na ilha de Patmos, porque o imperador não conseguiu matar ele. Um historiador escreve que João foi lançado num tacho de fritura para ser frito dentro da arena do Coliseu romano. E então João levantou como se não tivesse acontecido absolutamente nada com ele. E então o Coliseu todo riu, achando que aquela gordura estava fria. E então o soldado atirou um outro soldado e aquela gordura estava tão quente que levantou fogo. E de repente, então, o Coliseu se curvou diante de João, adorando, entendendo que ele era um ser sobrenatural. De fato, Deus estava protegendo ele para que ele tivesse uma vida longa e ainda terminasse o que ele não tinha terminado, que era a missão dele, ou seja, escrever o livro de Apocalipse. E o imperador, vendo que não podia matar João, prendeu-o na ilha de Patmos. E João, ali já preso na ilha de Patmos, depois que Jesus já tinha ascendido ao céu, já fazia uns anos, ele tem a revelação do livro de Apocalipse. E no capítulo 12, do verso 7 ao 9, está escrito assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, aquela que envolveu Eva em suas intrigas lá no Éden, que se chama também Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ponto. E de fato a gente entende que na Bíblia dá margens para a gente entender que até a morte de Jesus, Satanás e os seus anjos tinham acesso ao céu. Quando a gente olha e lê, por exemplo, o livro de Jó, né, que Deus recebe Satanás lá no céu, que ele vai lá no céu com os anjos, então Deus pergunta para ele: tem visto meu servo Jó? Tem visto como ele me é fiel? E Satanás diz:
Acha que ele é fiel de graça? É? Não. Aí Satanás acusa Jó de ser um interesseiro, de só adorar o Senhor porque o Senhor o abençoou com posses e bens e proteção. E então instiga Deus a permitir que que Satanás toque em Jó. E Deus permite. Vai lá e toque nele, que você vai ver que ele me é fiel. Seja rico, seja pobre, seja na miséria ou na doença. E assim foi, e de fato Jó foi fiel. É lindo, maravilhoso, eu amo a história de Jó. Convido você a conhecê-la também, se você não conhece. E se já conhece, recapitula lá, porque sempre faz bem, não é verdade? E de fato, e de fato, Jó, a história de Jó é maravilhoso. E a gente observa ali que é isso que Satanás faz conosco. Ele nos acusa, assim como acusou Jó o tempo todo, né? E aqui, de fato, a gente vê que ele foi expulso do céu, então. João escreve e relata isso aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12, do verso 7 ao 9. Ele foi expulso do céu e já não achou mais o seu lugar lá no céu. Então ele já não pode mais entrar no céu. E ele não veio só, ele trouxe a terça parte dos anjos do céu com ele. E estes aqui na Terra são chamados de anjos caídos, os demônios, os Satanás e seus anjos terríveis e tenebrosos que fazem coisas terríveis com os seres humanos. É óbvio que os seres humanos dá brecha, né? Por isso que nós temos que procurar no dia a dia ali a fechar as janelas, as entradas do maligno no nosso coração, na nossa alma, todas as portas, todas as brechinhas devem ser fechadas. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente entende que existem muitos meios e métodos enganosos, ciladas que o maligno adentra nas nossas vidas e opera os seus efeitos terríveis. Então a gente entende que aquela advertência que Deus fez para Adão e Eva lá no princípio, porque Deus já sabia que o anjo caído ia vir ali tentar o homem ao pecado. E a gente percebe claramente que Deus tinha essa sabedoria, esse entendimento, porque quando você vai no livro de Efésios, capítulo 1, você vê Paulo declarando ali que Cristo é o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Mas como assim? Você consegue compreender? De fato, Cristo já tinha se encaixado nesse plano de salvação dos seres humanos na Terra, já tinha, né, feito, elaborado esse plano de salvação, porque Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece o futuro antes que ele aconteça. E ele sabia, então, das ações do coração desse anjo caído, e por conta disso, eles elaboraram o plano antes de criarem o ser humano, porque sabia que o inimigo podia tentar. E, de fato, o inimigo foi lá e tentou. E a gente vê, então, aquela tentação de forma baixa, né? Então, a gente vai lá em Gênesis, capítulo 2, do verso 15 ao 17, a gente vê que Deus expressou uma ordem à sua criação. E essa ordem é clara, diz ali, ó, é bem clara. Ela diz aqui, ó, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, a ordem do Senhor: não coma do fruto, porque se comer vai morrer. Aí vem a serpente, revestida do poder de Satanás, dentro de um corpo de mediunidade. O primeiro relato de mediunidade que a Bíblia traz aqui do capítulo 3, do verso 1 ao 3. Então diz assim: então, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é certo que Deus disse que não comerás da árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim comeremos. Podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que não comereis, nem tocareis nele, porque senão morreremos. Então vem a serpente e diz: é certo que não morrerás. Serás como Deus, conhecedora do bem e do mal. E aí, então, o inimigo suplanta no coração de Eva aquilo que está no coração dele, o desejo de ser como Deus, conhecedor além daquilo que nós podemos conhecer. E então, com esse desejo, ali, dentro desse comportamento, né, de que Deus não fez serpente falante, mas aquela serpente estava na árvore e estava falando. Então, eu fico imaginando aqui na minha cabeça de ser humano, se fosse eu naquele momento olhando aquela cena, eu sabia, vamos supor, eu sou Eva, eu estou ali. Então, Deus não fez serpente falante, mas aquela serpente está falando. E comeu o fruto. E não morreu. Tem coisa errada nesse aí, não tem? Deus está mentindo. Olha os pensamentos. Deus está mentindo. Então, de fato, foi lá e comeu o fruto e passou, então, a fazer de Satanás o Senhor de sua vida e parou de dar ouvidos ao Senhor, Criador de todas as coisas, e dessa forma o mundo passou a ser dominado por Satanás. E Deus, então, já entendendo que isso ia acontecer, faz aqui no verso 15 a profecia, né? Porque daí Deus chega
e vai atrás de Adão. Adão, 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 né? Você continua lendo o capítulo 3 aqui, e Adão está escondido e diz: Ah, Senhor, estamos aqui escondidos. E Deus pergunta: O que foi que fizestes? Fizestes aquilo que eu pedi que não era para fazer? Comeu do fruto proibido? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Aí Deus vai para a mulher e a mulher diz: Ah, Senhor, foi a serpente que o Senhor fez. Aí o Senhor olha para a serpente e aqui no verso 15 dá a profecia dizendo assim: Ó serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o descendente da mulher. Tu o ferirás o calcanhar e ele o ferirás a tua cabeça. De fato, a gente entende que aqui essa profecia está falando da vinda do Messias. O Messias ia pisar na cabeça da serpente, o antigo dragão, o terrível Satanás que está entre nós hoje. E, de fato, isso aconteceu na cruz. Ah, mas como que pode, né? Jesus morreu há mais de 2000 anos e venceu essa serpente, esse Satanás lá, e ainda acontece todas essas coisas? Que a gente precisa entender que o, toda essa ação, ela passou por uma consumação de cruz, mas ela ainda vem a consumação de glória. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, você vai ver os profetas como Moisés, por exemplo, falando da vinda do Messias em carne, que morreu na cruz. E depois ele vem em glória para estabelecer o seu reino da graça eterno. Não, o seu reino da glória eterno. Porque depois da cruz, nós estamos no reino da graça. E depois da vinda do Messias em glória, estaremos no reino da glória, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem luto, nem choro. Então, consegue compreender? Por essa razão também. Por falta de não compreender sobre isso, é que os judeus não aceitam Cristo como Messias. Os judeus ficam esperando o Messias que vem, tudo junto ali no mesmo evento, em carne e glória. Eles não conseguem discernir que é dois eventos: uma vinda em carne, como Jesus veio e venceu Satanás na cruz, e agora uma vinda em glória, que vem para exterminar, executar o plano final e eliminar para todo sempre o mal e Satanás e seus anjos. Consegue compreender como é simples o entendimento do evangelho? Mas para muitas pessoas isto é tropeço, né? Isso é tropeço. Então, a gente entende que Deus deixou essa certeza lá para o homem desde o princípio. E depois a gente vê, então, na leitura do capítulo 3, que Adão e Eva é expulso do jardim por Deus, e Deus ainda coloca querubins da guarda com espadas flamejantes na porta do jardim para que eles não adentrem mais lá, para não perpetuar o pecado, porque ficariam comendo o fruto da árvore da vida e perpetuaria o pecado. Então, eles foram expulsos, né? E, e então o homem passou a viver nesse mundo aqui, onde tem frio, tem calor, né? Tem tempestade, aonde tem dor, tem alegria, tem coisas boas e tem coisas ruins. E a gente entende que o coração do homem passou a ser, então, dominado pelas trevas. E os seres humanos passou a ser, de certa forma, descendência da serpente. Quando você vê um ser humano cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de guerra e de desgraça, ofendendo, matando, perseguindo, está aí um descendente da serpente. Mas Deus veio por estes. Deus veio por todos. A Bíblia diz, né, que ele veio por todos. Isso vai ser aí o nosso próximo estudo da semana que vem. Mas hoje nós vamos aqui finalizar esse daqui, entendendo que Satanás até hoje continua enganando as pessoas de várias formas. E inúmeras ciladas existem diante de nós que ele quer mesmo é massacrar. Quando eu olho para a história de Jó, eu tenho a certeza absoluta no meu coração que, se não fosse a proteção de Deus sobre minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida desse planeta, tudo aqui era poeira, porque era um deserto assolado, de fato. Porque a gente observa que na mente psicopata do querubim da guarda, que rejeitou a sua origem natural e que rejeitou o céu, este se tornou tão terrível, tão louco, que certamente, se Deus não nos protegesse, ele já tinha transformado essa terra num deserto assolado. Você confia nisso? Você acredita nisso? Isso faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. E a gente vê aqui de que maneira Satanás continua nos enganando hoje. A Bíblia dá alguns pareceres sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 14, deixa bem claro ali que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Por isso que nós não devemos confiar, como diz Gálatas, no capítulo 1, no verso 8, que ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, traga um evangelho diferente do evangelho da Bíblia, e esse anjo seja anátema, ou seja, que ele seja excomungado, expulso da face da terra, da sua presença, da congregação. Por quê? Porque Satanás se transforma em anjo. Aliás, ele é um anjo, ele se apresenta como um anjo.
E quando eu era criancinha, eu ouvia as histórias que Satanás estava horrível, horripilante, que ele tinha costa de dragão, unhas, soltava fogo pela venta, era horrível. De fato, ele não é nada disso. Ele pode até aparecer assim para assustar as pessoas, mas de fato, ele é um anjo. E ele permanece com o seu poder e com as suas ações sobrenaturais. Então, por isso a gente vai lá em Mateus 24, do verso 24, o próprio Jesus advertiu sobre ele, deixando bem claro ali, que ele diz assim, né, que antes que Jesus, o próprio, venha, virá outros poderes. E ele deixa claro aqui, ó, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e milagres para enganar, se possível, os eleitos do Senhor. Então, compreende que até mesmo aqueles que conhecem a Bíblia, que estão na luz, podem ser enganados pelas ações sobrenaturais de Satanás. Então, de fato, hoje essa terra está cheia de ação sobrenatural. E as pessoas se envolvem muito com isso, né? É as magias dos livros de Harry Potter, é as magias que está sendo entregue para as crianças que se envolvem com isso, muito até se envolve aí para ser bruxo, né? Os poderes dos anjos caídos reina no candomblé, reina na, entre os santos católicos, reina. Eu falo isso porque fui católica a minha vida inteira. E Deus me fez entender isso, passo a passo. Os anjos caídos, os poderes dos anjos caídos reina em todas as ações que os seres humanos fazem nessa terra, ações sobrenaturais, muitas vezes, como a Bíblia está falando aqui, ó, prodígios de milagres, e as pessoas não entendem que nem todo poder sobrenatural vem do céu. Eu, por exemplo, quando era católica, fui convidada por minha tia para andar nas brasas de uma fogueira, proclamando o nome da santa que era minha padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E, de fato, a minha tia passou várias vezes e passa até hoje. Mas, estudando a Bíblia, eu pude entender que esse prodígio é uma ação de Satanás, é a preferida dele. Quando você vê Ezequiel expressando o caráter de Satanás no céu, ele amava andar sobre as pedras afogueadas. Quando você vê Isaías falando sobre Satanás também, ele amava andar sobre as pedras afogueadas. E ele põe isso no coração dos seus súditos. Andar sobre fogo, andar sobre fazer coisas prodigiosas, que faz com que aqui dentro do coração cresça aquela sensação, aquele sentimento de que eu sou um semideus. Eu tenho um poder sobrenatural junto com o meu protetor. De fato, o nosso Deus, ele quer que a gente seja humilde e entenda que eu sou nada, eu sou pó, e eu preciso do poder do meu Deus para viver bem, para ter um bom caráter, para amar as pessoas, para tratar as pessoas com equidade e justiça. Consegue compreender a diferença? Não é eu fazer prodígios, é eu ser um caráter diferente, de amor, de cuidado, de proteção, mútuos para com este mundo. É eu amar a Deus, é eu amar ao próximo, e é eu amar a mim mesma. Porque não adianta nada eu andar como a minha tia, por exemplo, que andava e anda até hoje nas brasas, proclamando o nome da sua santa padroeira, mas no dia a dia, no seu estilo de vida, ela está se matando porque ela não tem amor próprio para com ela mesma. Então, recentemente, ela foi diagnosticada com infarto, porque o seu coração já não suporta mais a sua vida hiperestimulada que ela faz através do consumo de coisas estimulantes como chimarrão, álcool, excessos de comida e bebedices, e uma vida extremamente estimulada, o coração já não suporta mais. Mas ainda assim, ela ficou braba com o médico que disse que para ela que ela tinha que parar de tomar álcool, que ela precisava tirar os estimulantes da sua vida. Ela saiu do consultório xingando o médico, porque aquilo é as coisas gostosas que ela gosta de fazer na vida dela. E ela desprezou os conselhos médicos e foi tomando medicações e revezando, né? Um dia ela tomava uma cervejinha e não tomava o remédio, porque o amor pelo prazer é maior do que o amor para comigo mesmo. Consegue compreender a disfunção que está na mente dessa pessoa? Porque ela não entende a essência do evangelho para a vida dela, ela não entende que Deus quer que a gente viva uma vida de amor mútuo para com o próprio Deus, para com as pessoas deste mundo e para consigo mesmo. E se eu vivo aqui me matando por amor aos prazeres, mais do que a mim mesma, eu estou dentro de um quadro de suicídio. E como terapeuta, eu sempre estou aqui alertando que é a pior forma de suicídio que existe na Terra hoje. É o suicídio pelo prazer. É o suicídio em manter o meu prazer. São estes os meios, os métodos que o inimigo usa nos corações das pessoas. As ciladas que ele suplanta, né? E eu sempre estou aqui trazendo isso para as pessoas. Entenda que essas ciladas, elas vêm de todas as formas, viu? Então, 1 Timóteo 4:1 diz ali abertamente que o Espírito Santo expressa
que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé por dar ouvidos a espíritos enganadores de demônios e não à palavra de Deus. E, de fato, isso está alastrado sobre a terra. E eu era uma dessas pessoas, envolvida nas trevas até o S, até o fim. Como dizem aí no palavreado chulo, me perdoem por essa expressão, mas eu estava envolvida realmente com as trevas, de forma a estar me matando e inconscientemente servindo às forças das trevas e não da luz. Inconscientemente fazia isso. E as ciladas do inimigo não para por aí, né? Então eu costumo dizer para as pessoas que aqui, ó, no nosso cérebro, no nosso córtex pré-frontal, Deus colocou ali o sistema de recompensa e o córtex pré-frontal, ele tem toda uma ação que é diferente dos animais, né? Ele tem todas as ações que ajudam o homem a se unir em congregação, por exemplo, tem um sistema de religião que os animais não têm, a ter funções de controle, de domínio próprio, de gestão, que os animais não têm. Então, Deus suplantou isso na nossa mente para garantir a vida e o sucesso. Só que o ser humano, infelizmente, não entende que hoje Satanás está usando esse sistema de recompensa para matar as pessoas, porque foi levantado diante de nós, dentro desse último século, mais de 9 revoluções. E eu falo sobre isso nos meus livros, e nós vamos falar mais sobre isso aqui. Mais de 9 revoluções que traz ali uma alimentação industrializada que mexe nesse sistema de dopaminérgico, de recompensa, e faz com que as pessoas viciem nisso e fiquem consumindo mais isso e se matando. É música, mídia, cinema, moda, drogas, né, drogas medicamentosas, drogas lícitas como álcool, bebida, cigarro, e drogas proibidas, né, e também até mesmo a questão da espiritualidade. Temos aí uma revolução da espiritualidade, ações sobrenaturais. Então, tudo isso é usado pelo inimigo das almas para massacrar a humanidade, para destruir a humanidade. De fato, isso é muito sério. E muitas vezes a gente vive envolvido nisso sem perceber, inconscientemente. Assim eu vivia, né? E multidões de pessoas vivem assim, dessa forma hoje em dia. E por isso, quando eu uso a Bíblia como manual da vida, eu quero que vocês entendam que Deus, ele é aquele que supre todas as nossas necessidades dentro do seu compêndio, que é tanto a natureza quanto a própria palavra dele. Então, quando você vai lá em Efésios 6, do verso 10 ao 18, Deus deixa ali uma armadura para que eu e você se vista dessa armadura. Então, e juntos ali, ou individualmente, cada um se defenda do inimigo. Cada um busque essa autodefesa contra o inimigo. Então, Efésios 6 deixa bem claro ali que Deus deixou uma armadura para mim, para você, para cada um de nós, para que a gente revista essa armadura. Então, a gente sabe que quem usa uma armadura é quem? É um soldado que vai para a guerra. Então, querendo ou não, a palavra de Deus está deixando para mim, para você, que a gente tem que viver aqui como um soldado dentro de uma guerra, revestido de uma armadura. E Paulo, então, na armadura de Deus, apresenta ali, ó, quanto mais ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E aí ele coloca ali, o revistai-vos de toda a armadura de Deus, o verso 11 de Efésios 6. Revestai-vos da armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas, ele não age abertamente. Aí ele continua, verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, a minha luta, a sua luta, não é contra pessoas, entende? Quando alguém vem e te ofende, quando alguém vem e te massacra, quando você está ali lutando contra um vício, contra a pornografia, que nos foi trazido aí nessa revolução do sexo livre, né? Ou contra a bebida, ou então contra as comidas, você não está lutando simplesmente contra aquelas ações sobrenaturais, você está, não é só contra o seu corpo ou contra ali uma outra pessoa que está te ofendendo. A sua luta é contra os principados das trevas, a potestade das trevas, que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Porque a nossa luta é contra os principados e potestades das trevas, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais malignas. É contra elas que a gente está lutando, compreende? E aí aí então ele dá a armadura, ele fala assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. E aí ele continua dizendo ali, para resistirdes, tanto no dia mau e depois permaneça inabalável, tá? Não busque o Senhor só quando você precisa, não. Depois que passar a dificuldade, permaneça com o Senhor. É isso que ele está dizendo. E aí ele continua, estáis, pois, firmes, cingindo-vos, ou seja, cingindo-vos na cintura ali, um cinturão da verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçai aos seus pés a preparação do Evangelho da Paz, ou seja, viva e testemunhe e pregue o Evangelho da Paz. E embraçando
aqui no seu braço o escudo da fé com a qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. E quem que não recebe dardo inflamado do maligno o tempo todo? Às vezes um filho que convive com um pai que é um grosseirão e que fala na maioria das vezes como se fosse um pitbull raivoso, cheio de ódio, cheio de fúria, e palavras desagradáveis e grosseiras não vem do céu não, vem das trevas, tá? E aí o filho recebe aquilo como se fosse um dardo envenenado que vai agora envenenar o seu coração contra o seu pai e que ele já não fala com o pai, já não se comunica mais, e essa família vai se despedaçando, e de repente esse filho então quer sair de casa, porque já não suporta mais ver esse lar. A mãe também já está cheia de dores, porque já não suporta mais ver esse comportamento grosseiro do pai. E então essa família vai se despedaçando, e quem está por trás disso é o inimigo das almas. Por isso, se você hoje entende que você está dentro de um lar que tem contenda, que tem intriga, que tem ofensa, que tem drogas, que talvez seja o oposto, né? Seja um pai que está sofrendo porque o filho está usando drogas, o inimigo das almas está por trás disso. E sabe o que resolve isso? É oração, é súplica. Já já a gente chega lá. Então, embrace o escudo da fé, para que você possa, então, apagar os dardos inflamados do maligno quando ele tocar a sua face, a sua pele e o seu coração, para que você não fique tendo sentimento de rancor, de mágoa, de ódio, de ira e nem de autodepreciação contra você mesmo. E aí continua, então, o revestimento da armadura. Tomai o capacete da salvação e na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, Bíblia Sagrada. Aqui a espada do Espírito, é essa a espada do Espírito, é essa o capacete da nossa salvação. E aí ele continua dizendo aqui, orando em todo o tempo, no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos. E a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, né, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é a súplica, o viver do Evangelho, a fé que a gente deve ter, a pregação do Evangelho, tudo isso faz parte da armadura que Deus quer que eu e você se revista para sermos, então, protegidos da cilada do mal. E é fato, quando você começa a estudar a Bíblia e viver o que ela pede, a palavra de Deus entra no teu coração, penetra profundamente, conforme está lá em Hebreus 4:12, como uma espada de 2 gumes que vai fazer divisão, né? E vai ajudar você a discernir entre o bem e o mal, o certo e errado, luz e trevas. E então vai fazer você escolher e discernir o caminho que você deve caminhar, se o caminho da luz ou o caminho das trevas. E aí você, então, vai poder caminhar com segurança, sabendo exatamente aonde pisar, aonde ir e de que modo caminhar de forma segura a estar nesse mundo. Eu não entendia isso, hoje eu entendo. E o meu desejo é que você entenda sobre isso também, tá bom? Então hoje eu quero finalizar aqui, deixando bem claro, né, aqui que na próxima semana nós estamos aqui. E vou deixar essas aulas para ser gravadas todos os domingos, 7 horas da manhã, nesse horário ali que eu creio que é um melhor horário para todos. E você é o convidado para estar aqui comigo. Se você quer receber o link para participar das aulas ao vivo aqui comigo, me manda um oi ali, escreve nos comentários aí embaixo, que eu vou mandar o link. Eu vou pedir o seu contato para te colocar, então, no meu grupo de especial, né? Comunidade VIP, para que você participe ao vivo aqui, tá bom? E hoje quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que Deus me dá de estar aqui. Quero dizer obrigada a você que está assistindo, obrigada a você que está compartilhando, e se inscreva nesse canal e compartilhe esses conteúdos com sua família, com seus amigos, traga eles para assistir. Literalmente, eu considero que é muito importante tudo isso que eu estou falando, porque Deus me fez entender todas essas coisas e Deus me convida a testemunhar tudo isso a cada um de vocês para que vocês também se protejam. Proteja a mente de vocês, proteja o coração de vocês, proteja-se para que estejam mais fortalecidos, porque o mundo em que vivemos está a cada momento entregando ali muitas coisas, e se a gente não estiver preparado, a gente cai. Então, nesse momento mesmo, eu sei que a maioria está com o coração angustiado, né? É guerra de todos os lados, é guerra ali em Israel, esse conflito todo, e as pessoas cheias de angústias aí, a respeito de tudo isso. E não só isso, às vezes tem guerra no lar, né? Tem guerra no lar, porque o inimigo suplanta. O inimigo, ele é feroz, ele até hoje age com as suas ciladas. O inimigo, ele é capaz de fazer com que um profissional muito bem-sucedido deixe de ter pacientes e vai à ruína. O inimigo, ele é capaz de ir lá e destruir aquela família que era perfeita. O inimigo, ele é capaz de destruir uma empresa bem-sucedida. Ele é capaz de fazer coisas terríveis. Mas, se nós estivermos usando as armaduras de Deus, ele não vai entrar no nosso coração, ele não vai entrar na nossa mente, ele não vai bagunçar o nosso emocional, ele não vai bagunçar a nossa vida física, ele não vai ter sucesso conosco. Por isso, deixo aí essa orientação
para você, conforme o Manual da Vida nos ensina. Oração e súplica diária, vivência do Evangelho, estudo da palavra, que é a nossa espada, para lutarmos contra essa força que vem de cima e que vem de baixo, e que vem da frente, e que vem do lado, e vem de todos os lugares. A gente não sabe de onde vem, porque o negócio é invisível, mas a gente sabe que mexe na nossa vida todos os dias, não é verdade? Talvez nesse momento você esteja aí com uma angústia no seu coração, talvez você esteja com uma dor no seu coração. Entenda, contra essas angústias, contra essas dores. É oração, viu? É súplica. Eu gosto muito de expor o verso de Filipenses 4, o verso 6, que deixa bem claro assim, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, viu? Verso Filipenses 4, 6. É isso mesmo? Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, faça conhecido na presença do Senhor, através das suas orações e súplicas, as suas petições. Entregue as suas petições a Deus. Entregue as suas angústias a Deus. Entregue as suas necessidades a Deus. E isso é uma ordem do próprio Deus. Revista da armadura de Deus e busque o próprio Deus. Por isso, quando eu faço as minhas orações, eu reconheço, Senhor, eu sou nada, eu sou pó. Eu sou nada, eu sou pó, Senhor. Eu necessito do teu poder, eu necessito da tua presença, eu necessito da tua proteção para poder, então, estar firme fazendo aquilo que o Senhor deseja. Que eu faça, que eu viva. E não é diferente com você, meu irmão. Não é diferente. Se você está hoje em algum ponto de sentimento de destruição, se sentindo arrasado, se sentindo machucado, se sentindo ferido, achando que não tem mais futuro para você, ou então dizendo, como eu escuto muitos pacientes falar para mim, eu me esforço para melhorar, mas não melhora nada. Eu me esforço, e parece que eu tenho a sensação que nada muda. Para que a nossa vida mude, o primeiro remédio que a gente tem que tomar é isso aqui, ó, vestir essa armadura e orar, começar com uma oração e depois as ações necessárias para que a mudança seja feita, para que a mudança aconteça. É isso que eu tenho feito e é isso que tem transformado a minha vida. É isso que eu tenho orientado os meus pacientes. É isso que eu oriento a você também, viu? Então, agradeço aqui pela presença de vocês aqui. Não sei se tem alguém aqui, deixa eu ver se tem alguém aqui. Outro dia eu estava aqui sem volume, né? E se tem alguém falando alguma coisa, eu não estou ouvindo ninguém. Mas deixa eu ver aqui. Ah, ok. Então, hoje eu vou encerrar, pelo que eu estou vendo aqui. Não tem nenhuma pergunta, nenhum questionamento, né? Mas você pode usar os comentários aí para deixar sua pergunta e eu vou estar aqui respondendo com muita alegria para você, tá bom? Então, encerro aqui fazendo uma oração para que este vídeo chegue cada vez mais longe e que você, se faz sentido para você, compartilhe, porque a plataforma não está compartilhando conteúdos que fale dessa natureza, né? Que fique falando de Deus, as coisas a plataforma não está entregando mais. Então, ajude a compartilhar esse conteúdo. Enfia o dedo aí com força e compartilhe se faz sentido para você, tá bom? Oremos então para encerrar. Pai de amor, obrigada, Senhor, porque o Senhor me livrou do mal, porque o Senhor tem aberto os meus olhos, a minha mente e meu entendimento. E eu suplico a Ti, Senhor, que liberte muitos outros e esteja preso dentro de comportamentos de dor, de sofrimento, de angústia, dentro de ações malignas, para que eles sejam tão libertos. Que o Seu Santo Espírito esteja comigo e com eles. E que aqueles que ouviram coisas que ainda não entendem e que talvez fecharam seu coração por não entender claramente, ainda conforme o Senhor deseja, por não entender os seus propósitos, por não entender os seus preceitos, eu suplico que o Senhor continue trabalhando nessas mentes, assim como tem trabalhado na minha, assim como tem me libertado, liberte eles também. Esse é o meu pedido, no doce nome de Cristo Jesus. Amém.